O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 343. Agni Shoma. Histórias de Sakra e Vishnu, Batalha de Rudra com Nara e Narayana. Arjuna disse: como Agni e Shama, antigamente, obtiveram uniformidade em relação à sua natureza original? Esta dúvida surgiu em minha mente. Disse-Pia, ó matador de Madhu. O sublime e santo disse: eu narrarei para ti, ó filho de Pandu, uma história antiga de incidentes originados da minha própria energia. Ouça com atenção absorta. Quando decorrem 4.000 yugas de acordo com a medida dos celestiais vem a dissolução do universo. O manifesto desaparece no imanifesto. Todas as criaturas, móveis e imóveis, encontram com a destruição. Luz, terra, vento, tudo desaparece. Escuridão se espalha sobre o universo que se torna uma extensão de água infinita. Quando aquela infinita devastação de água existe só como Brahma sem segundo, não é nem dia nem noite. Nem existente nem inexistente existem, nem manifesto nem imanifesto. Então somente Brahman indiferenciado existe. Quando tal é a condição do universo, o principal dos seres surge de tamas, escuridão primordial, isto é, o eterno e imutável Ari, que é a combinação dos atributos, de onipotência e o resto, pertencente a Narayana, que é indestrutível e imortal, que não tem sentidos, que é inconcebível e não nascido, que é a própria verdade repleta de compaixão, que é dotado da forma de existência a qual os raios da pedra preciosa chamada Chitamani têm, que faz diversos tipos de inclinações fluírem em diversas direções, que é desprovido dos princípios de hostilidade e deterioração, imortalidade e decadência, que é informe em que permeia tudo, e que é dotado do princípio de criação universal e de eternidade sem início, meio, ou fim. Há autoridade para esta afirmação. O Shruti declara: não havia dia. Não havia noite. Não havia existente. Não havia inexistente. No início havia somente tamas, a escuridão primordial, não o atributo de ignorância, na forma do universo, e ela é a noite de Narayana de forma universal. Este mesmo é o significado da palavra tamas. Daquele Purusha, chamado Ari, assim nascido de tamas e tendo Brahman por seu pai, veio a existir o ser chamado Brahman. Brahman, desejando criar criaturas, fez Agni e Shoma surgirem de seus próprios olhos. Depois, quando as criaturas vieram a ser criadas, as pessoas criadas apareceram em sua ordem devida como Brahmanas e Kshatriyas. Aquele que veio à existência como Shoma era ninguém mais do que Brahma. E aqueles que nasceram como Brahmanas na verdade eram todos Shoma. Aqueles que vieram à existência como Kshatriyas eram ninguém mais do que Agni. Os Brahmanas se tornaram dotados de maior energia do que os Kshatriyas. Se você perguntar a razão, a resposta é que esta superioridade dos Brahmanas sobre os Kshatriyas é um atributo que é evidente para o mundo inteiro. Isto ocorreu como segue. Os Brahmanas representam a mais antiga criação em relação aos homens. Ninguém foi criado antes, que fosse superior aos Brahmanas. Aquele que oferece alimento para a boca de um Brahmana é considerado como despejando libações em um fogo ardente, para satisfazer as divindades. Eu digo que tendo ordenado as coisas compreendidas dessa maneira, a criação de criaturas foi realizada por Brahma. Tendo estabelecido todos os seres criados em suas respectivas posições, ele sustém os três mundos. Há uma declaração no mesmo sentido nos mantras dos Shrutis. Tu, ó Agni, és o Tri em sacrifícios, e o benfeitor do universo. Tu és o benfeitor das divindades, dos homens, e de todos os mundos. Há outra autoridade também para isto. Tu és, ó Agni, o Tri do universo e dos sacrifícios. Tu és a fonte através da qual as divindades e os homens fazem bem para o universo. Agni é realmente o Tri e o realizador de sacrifícios. Agni é também o Brahma do sacrifício. Nenhuma libação pode ser despejada no fogo sacrificial sem proferir mantras. Não pode haver penitência sem uma pessoa para realizá-las. O culto das divindades de homens, mortos ou pitris, e rishis é realizado pelas libações despejadas com mantras.
Por isso, ó Agni, tu tens sido considerado como o Tri em sacrifícios. Tu és, também, todos os outros mantras que têm sido declarados em relação aos ritos Homa dos homens. Para os Brahmanas está ordenado o dever de oficiar para outros nos sacrifícios que eles realizam. As duas outras classes, Kshatriyas e Vaisyas, que estão incluídas dentro da classe regenerada ou duas vezes nascida, não têm o mesmo dever prescrito para elas. Então, os Brahmanas são como Agni, que mantém sacrifícios. Os sacrifícios, que os Brahmanas realizam, fortalecem as divindades. Fortalecidas dessa maneira, as divindades fertilizam a terra, e assim sustentam todas as criaturas vivas. Mas o resultado que pode ser alcançado pelos principais dos sacrifícios pode ser igualmente efetuado através da boca dos Brahmanas. Aquela pessoa erudita que oferece alimento para a boca de um Brahmana é citada como despejando libações no fogo sagrado para gratificar as divindades. Desse modo os Brahmanas vieram a ser considerados como Agni. Aqueles que são possuidores de erudição adoram Agni. Agni é, também, Vishnu. Entrando em todas as criaturas ele mantém seus ares vitais. Em relação a isto há um verso cantado por Sanat Kumara. Brahman, ao criar o universo, primeiro criou os Brahmanas. Os Brahmanas se tornam imortais por estudarem os Vedas, e vão para o céu pela ajuda de tal estudo. A inteligência, palavras, atos e observâncias, fé, e as penitências dos Brahmanas sustentam a terra e o céu como laços de cordas sustentando o néctar bovino. Não há maior dever do que a verdade. Não há superior mais digno de reverência do que a mãe. Não há ninguém mais eficiente do que o Brahmana para conferir felicidade aqui e após a morte. Os habitantes daqueles reinos onde Brahmanas não têm meios seguros de sustento, de terras e outros tipos de propriedades concedidas para eles, se tornam muito miseráveis. Lá os bois não carregam as pessoas ou puxam o arado, nem veículos de qualquer tipo os conduzem. Lá o leite mantido em jarros nunca é batido para produzir manteiga. Por outro lado, os residentes ficam privados de prosperidade de todo tipo, e se dirigem aos caminhos de ladrões, em vez de poderem desfrutar das bênçãos da paz. Nos tempos passados reis e dirigentes sempre costumavam lotear terras isentas de aluguel para Brahmanas eruditos para seu sustento. Aqueles países onde Brahmanas não tinham tais terras designadas para eles eram, por assim dizer, excomungados. O que é dito neste verso é que em tais países as bênçãos da paz estavam faltando. Nos Vedas, nos Puranas, nas histórias e outros escritos autoritários, é dito que Brahmanas, que são as almas de todas as criaturas, que são os criadores de todas as coisas, e que são identificáveis com todos os objetos existentes, surgiram da boca de Narayana. De fato, é dito que os Brahmanas vieram primeiro no tempo quando o grande Deus concessor de bênçãos tinha reprimido sua fala como uma penitência e que as outras classes se originaram dos Brahmanas. Os Brahmanas são eminentes acima das divindades e asuras, já que eles foram criados por mim mesmo em minha forma indescritível como Brahma. Como eu criei as divindades e os asuras e os grandes rishis, assim eu coloquei os Brahmanas em suas respectivas posições e tenho que puni-los de vez em quando. Por seu ataque licencioso sobre Alya, Indra foi amaldiçoado por Gautama, marido dela, pelo que Indra adquiriu uma barba verde em seu rosto. Por causa daquela maldição de Kausika Indra perdeu, também, seus próprios testículos, cuja perda depois, pela bondade das outras divindades, foi compensada pela substituição dos testículos de um carneiro. Quando, no sacrifício do rei Sarjati, o grande Rishi Shyavana ficou desejoso de fazer os gêmeos Asvins participantes das oferendas sacrificais, Indra objetou. Após Shyavana insistir, Indra procurou arremessar seu raio nele. O Rishi paralisou os braços de Indra. Exasperado pela destruição de seu sacrifício por Rudra, Daksha mais uma vez se dirigiu à prática de austeridades severas e obtendo grande pujança fez algo como um terceiro olho aparecer na testa de Rudra para a destruição de Tripurasura. Por causa desse terceiro olho na testa de Rudra, ele veio a ser chamado pelo nome de Virupaksha ou feio ou de olhar feroz.
Quando Rudra se dirigiu para a destruição da cidade tripla pertencente aos Asuras, o preceptor dos Asuras, isto é, os Anas, provocado além da tolerância, arrancou uma madeixa emaranhada de sua própria cabeça e a arremessou em Rudra. Daquela madeixa emaranhada de Usanas surgiram muitas serpentes. Aquelas serpentes começaram a morder Rudra, pelo que a garganta dele se tornou azul. Durante um período passado, isto é, aquele relacionado a um humano nascido por si mesmo, é dito que Narayana agarrou Rudra pela garganta e então a garganta de Rudra se tornou azul. Uma Manvantara consiste em cerca de 72 Chaturyugas, isto é, 288 yugas de acordo com a medida dos celestiais. O yuga atual é chamado de Vaivasvati Manvantara, isto é, o período conectado com Manu, filho de Vivasvati. A cada Manvantara um novo Manu aparece. O Manu auto-nascido era uma pessoa diferente. Na ocasião do batimento do oceano para fazer aparecer o Anrita, Vrihaspati da linhagem de Angiras sentou-se nas margens do oceano para realizar o rito de Purusharanam. Quando ele pegou um pouco de água para o propósito do Achamana inicial, a água lhe pareceu estar muito lamacenta. Por isso Vrihaspati ficou zangado e amaldiçoou o oceano, dizendo: já que tu continuas a estar tão sujo apesar do fato de eu ter vindo a ti para te tocar, já que tu não te tornaste claro e transparente, portanto desse dia em diante tu serás corrompido com peixes e tubarões e tartarugas e outros animais aquáticos. Desde aquele tempo, as águas do oceano ficaram infestadas com diversas espécies de animais e monstros marinhos. Visvarupa, o filho de Tashtri, antigamente tornou-se o sacerdote das divindades. Ele era, do lado de sua mãe, relacionado aos Asuras, pois sua mãe era a filha de um Asura. Enquanto oferecendo publicamente para as divindades suas partes das oferendas sacrificais, ele privadamente oferecia partes delas para os Asuras. Os Asuras, com seu chefe Hiranyakasipu em sua dianteira, então foram até sua irmã, a mãe de Visvarupa, e solicitaram um benefício dela, dizendo: o filho Visvarupa por Tashtri, também chamado de Trísiras, é agora o sacerdote das divindades. Enquanto ele dá para as divindades a parte delas das oferendas sacrificais publicamente, ele nos dá nossas partes das mesmas privadamente. Em consequência disto, as divindades estão sendo engrandecidas, e nós estamos sendo enfraquecidos. Cabe a ti, portanto, persuadi-lo de que ele pode adotar nossa causa. Assim endereçada por eles, a mãe de Visvarupa se dirigiu ao seu filho que estava então residindo nos bosques Nandana, de Indra, e disse para ele: como é, ó filho, que tu estás engajado em engrandecer a causa dos teus inimigos e em enfraquecer aquela dos teus tios maternos? Não cabe a te agir dessa maneira. Visvarupa, assim solicitado por sua mãe, pensou que ele não deveria desobedecer às suas palavras, e como a consequência daquela reflexão, ele mudou para o lado de Hiranyakasipu, depois de ter prestado os respeitos apropriados para sua mãe. O rei Hiranyakasipu, após a chegada de Trísiras, despediu seu velho Otri, isto é, Vasishta, o filho de Brahma, e nomeou Trísiras para aquele posto. Enraivecido por isto, Vasishta amaldiçoou Hiranyakasipu, dizendo: já que tu me despediste e nomeaste outra pessoa como teu Otri, este teu sacrifício não será completado, e algum ser cujo semelhante não existiu anteriormente te matará. Por causa desta maldição, Hiranyakasipu foi morto por Vishnu na forma de um homem-leão. Visvarupa, tendo adotado o lado de seus parentes maternos, se empenhou em austeridades severas para engrandecê-los. Impelido pelo desejo de fazê-lo se desviar de seus votos, Indra despachou para ele muitas apsaras belas. Vendo aquelas ninfas celestes de beleza transcendente, o coração de Visvarupa ficou agitado. Dentro de um tempo muito curto, ele ficou extremamente apegado a elas. Compreendendo que ele tinha ficado apegado a elas, as ninfas celestes disseram para ele um dia: nós não iremos mais nos demorar aqui. Realmente, nós voltaremos para o local de onde nós viemos. Para elas que falaram dessa maneira, o filho de Tashtri respondeu: aonde vocês vão? Fiquem comigo. Eu lhes farei bem. Ouvindo falar assim, as apsaras replicaram: nós somos ninfas celestes chamadas apsaras.
Nós escolhemos antigamente o ilustre concessor de benefícios Indra de grande pujança. Visvarupa então disse a elas: nesse mesmo dia ordenarei que todas as divindades com Indra em sua liderança cessem de existir. Dizendo isso, Trisiras começou a recitar mentalmente certos mantras sagrados de grande eficácia. Em virtude daqueles mantras, ele começou a crescer em energia. Com uma de suas bocas, ele começou a beber todo o soma que brahmanas empenhados em sacrifícios despejavam em seus fogos sagrados, com ritos devidos. Com uma segunda boca, ele começou a comer todo o alimento que era oferecido em sacrifícios. Com sua terceira boca, ele começou a beber a energia de todas as divindades com Indra como seu líder. Vendo-se crescendo com energia em toda parte de seu corpo, que era fortalecido pelo soma que ele estava bebendo, todas as divindades, então, com Indra em sua companhia, foram até o avô Brahma. Chegando à sua presença, eles se dirigiram a ele e disseram: todo o soma que é devidamente oferecido nos sacrifícios realizados em todos os lugares está sendo bebido por Visvarupa. Nós não obtemos mais nossas partes. Os asuras estão sendo engrandecidos, enquanto nós estamos sendo enfraquecidos. Cabe a ti, portanto, ordenar o que é para o nosso bem. Depois que as divindades cessaram, o avô respondeu: o grande Rishi Dadishi da linhagem de Brigu está agora engajado em praticar austeridades severas. Vão, ó divindades, até ele e peçam um benefício dele. Arranjem de tal maneira que ele possa rejeitar seu corpo. Com seus ossos que seja criada uma nova arma chamada raio. Assim instruídas pelo avô, as divindades procederam para aquele local onde o santo Rishi Dadishi estava engajado em suas austeridades. As divindades com Indra em sua dianteira se dirigiram ao sábio, dizendo: ó santo, tuas austeridades, nós esperamos, estão sendo bem realizadas e ininterruptas. Para eles o sábio Dadishi disse: bem-vindos todos vocês. Digam-me o que eu devo fazer por vocês. Eu certamente farei o que vocês disserem. Eles então disseram a ele: cabe a ti rejeitar teu corpo para beneficiar todos os mundos. Assim solicitado, o sábio Dadishi, que era um grande yogin e que considerava felicidade e miséria da mesma maneira, sem ficar triste em absoluto, concentrou sua alma por seu poder yoga e rejeitou seu corpo. Quando sua alma deixou sua habitação temporária de barro, Datri, pegando seus ossos, criou uma arma irresistível chamada raio. Com o raio assim feito com os ossos de um Brahmana, o qual era impenetrável por outras armas e irresistível e permeado pela energia de Vishnu, Indra golpeou Visvarupa, o filho de Tashtri. Tendo matado o filho de Tashtri dessa maneira, Indra cortou sua cabeça do corpo. Do corpo sem vida, no entanto, de Visvarupa, quando ele foi pressionado, a energia que ainda estava residindo nele deu à luz um poderoso asura de nome Vritra. Vritra se tornou o inimigo de Indra, mas Indra também o matou com raio. Pelo pecado de Brahmanicídio ser assim dobrado, Indra foi dominado por um grande medo. Como consequência disso, ele teve que abandonar a soberania do céu. Ele entrou em um caule de lótus fresco que crescia no lago Manas. Pelo atributo yoga de anima, ele se tornou muito minúsculo e entrou nas fibras daquele talho de lótus. Por praticar yoga, alguém adquire certos poderes sobre-humanos. Estes são chamados de Yogaisvarya. Eles incluem anima, pelo qual alguém pode se tornar muito pequeno, lagma, pelo qual alguém pode se tornar muito bruto, etc. Quando o Senhor dos Três Mundos, o marido de Sashi, tinha desaparecido de vista assim por medo do pecado de Brahmanicídio, o universo ficou sem soberano. Os atributos de Rajas e Tamas atacaram as divindades. Os mantras proferidos pelos grandes rishis perderam toda a eficácia. Rakshasas apareceram em todos os lugares. Os Vedas estavam prestes a desaparecer. Os habitantes de todos os mundos, estando sem um rei, perderam sua força e começaram a se tornar vítimas fáceis de Rakshasas e outros seres maus. Então as divindades e os rishis, se reunindo, fizeram Nausha, o filho de Ayusha, o rei dos três mundos, e o coroaram apropriadamente como tal. Nausha tinha sobre sua fronte 500 corpos luminosos de refulgência fulgurante, os quais tinham a virtude de despojar toda a criatura de energia.
Assim equipado, Nahusha continuou a reger o céu. Os 3 mundos foram restaurados à sua condição normal. Os habitantes do universo mais uma vez se tornaram felizes e alegres. Nahusha então disse: tudo que Indra costumava desfrutar está diante de mim. Só sua esposa Sashi não está perto. Tendo dito isso, Nahusha procedeu para onde Sashi estava e, dirigindo-se a ela, disse: ó senhora abençoada, eu me tornei o senhor das divindades. Me aceite. Para ele Sashi respondeu, dizendo: tu és, por natureza, dedicado à justiça de comportamento. Tu pertences, também, à linhagem de Shoma. Não cabe a te atacar a esposa de outra pessoa. Nahusha, assim endereçado por ela, disse: a posição de Indra está agora sendo ocupada por mim. Eu mereço desfrutar dos domínios e de todas as posses preciosas de Indra. Em desejar desfrutar de ti não pode haver pecado. Tu eras de Indra e, portanto, deves ser minha. Sashi então disse a ele: eu estou cumprindo um voto que ainda não foi completado. Depois de realizar as abluções finais, eu irei até ti dentro de poucos dias. Arrancando esta promessa da esposa de Indra, Nahusha deixou sua presença. Enquanto isso Sashi, afligida pela dor e aflição, ansiosa para encontrar seu marido, e assaltada por seu medo de Nahusha, foi até Vrihaspati, o principal sacerdote dos celestiais. À primeira vista Vrihaspati percebeu que ela estava afligida pela ansiedade. Ele imediatamente recorreu à meditação yoga e soube que ela estava planejando fazer o que fosse necessário para restaurar seu marido à sua verdadeira posição. Vrihaspati então se dirigiu a ela, dizendo: provida de penitências e o mérito que será teu em consequência desse voto que tu estás cumprindo, invoque a deusa Upasruti, concessora de bênçãos. Invocada por ti, ela aparecerá e te mostrará onde teu marido está morando. Enquanto na observância daquele voto muito austero, ela invocou com a ajuda de mantras apropriados, a deusa Upasruti, concessora de benefícios. Invocada por Sashi, a deusa se apresentou perante ela e disse: eu estou aqui por tua ordem. Invocada por ti eu vim. Qual desejo nutrido por ti eu irei realizar? Reverenciando-a como uma inclinação de cabeça, Sashi disse: ó dama abençoada, cabe a ti me mostrar onde meu marido está. Tu és verdade. Tu és Rita. Assim endereçada, a deusa Upasruti a levou ao lago Manasa. Chegando lá, ela apontou para Sashi, seu marido Indra, residindo dentro das fibras de um caule de lótus. Vendo sua esposa pálida e emaciada, Indra ficou extremamente ansioso. E o Senhor do Céu disse para si mesmo: Pai, grande é a tristeza que me alcançou. Eu caí da posição que é minha. Esta minha cônjuge, afligida com pesar por minha causa, descobriu minha pessoa perdida e veio até mim aqui. Tendo refletido dessa maneira, Indra se dirigiu à sua esposa querida e disse: em qual condição tu estás agora? Ela respondeu a ele: Nahusha me convidou para me fazer sua esposa. Eu obtive um adiamento dele, tendo fixado o tempo quando eu tenho que ir até ele. Para ela Indra então disse: vai, diga para Nahusha que ele deve vir a ti em um veículo nunca usado antes, isto é, um ao qual alguns rishis devem ser arreados, e chegando até ti naquele estado ele deve se casar contigo. Indra tem muitos tipos de veículos que são todos belos e encantadores. Todos esses têm te conduzido. Nahusha, no entanto, deve vir sobre tal veículo que o próprio Indra não possuiu. Assim aconselhada por seu marido, Sashi deixou aquele local com um coração alegre. Indra também mais uma vez entrou nas fibras daquele caule de lótus. Vendo a rainha de Indra voltar para o céu, Nahusha dirigiu-se a ela dizendo: o tempo que tu fixaste acabou. Para ele Sashi disse o que Indra a tinha instruído dizer. Arreando vários grandes rishis ao veículo que ele usava, Nahusha saiu de seu domicílio para ir para onde Sashi estava vivendo. O principal dos rishis, Agastya, nascido dentro de um jarro, da semente vital de Maitravāruna, viu aqueles principais dos rishis insultados por Nahusha daquela maneira. Nahusha bateu nele com seu pé. Para ele Agastya disse: Patife, como tu te dirigiste para uma ação altamente imprópria, caia sobre a terra. Seja transformado em uma cobra e continue a viver naquela forma enquanto a terra e suas colinas durarem.
Logo que estas palavras foram proferidas pelo grande Rishi, Nahusha caiu daquele veículo. Os três mundos mais uma vez ficaram sem mestre. As divindades e os rishis então se uniram e procederam para onde Vishnu estava e apelaram para ele ocasionar a restauração de Indra. Aproximando-se dele eles disseram: ó santo, cabe a ti resgatar Indra que está oprimido pelo pecado de brahmanicídio. Vishnu, concessor de bênçãos, respondeu para eles, dizendo: que Sakra realize um sacrifício de cavalo em honra de Vishnu. Ele então será restaurado à sua antiga posição. As divindades e os rishis começaram a procurar por Indra, mas quando eles não puderam achá-lo, eles foram até Sashi e disseram a ela: ó senhora abençoada, vá até Indra e traga-o aqui. Requisitada por eles, Sashi mais uma vez foi até Lago Manasa. Indra, erguendo-se do lago, foi até Vrihaspati. O sacerdote celeste Vrihaspati então fez arranjos para um grande sacrifício de cavalo, substituindo um antílope preto por um bom corcel adequado de todas as maneiras para ser oferecido em sacrifício. Fazendo Indra, o senhor dos Maruts, montar sobre aquele mesmo corcel, que foi salvo da morte, Vrihaspati levou-o para o seu próprio lugar. O Senhor do Céu foi então adorado com hinos por todas as divindades e os rishis. Ele continuou a governar no céu, purificado do pecado de brahmanicídio que foi dividido em 4 partes e mandado residir em mulheres, fogo, árvores e águas. Foi assim que Indra, fortalecido pela energia de um brahmana, conseguiu matar seu inimigo, e quando, como resultado daquele seu ato, ele foi dominado pelo pecado, foi a energia de outro brahmana que o resgatou. Foi dessa maneira que Indra mais uma vez recuperou sua posição. Antigamente, enquanto o grande Rishi Bharadvaja estava dizendo suas orações ao lado do Ganga Celeste, um dos 3 pés de Vishnu, quando ele assumiu sua forma de 3 passos, alcançou aquele local. Vishnu assumiu sua forma de 3 passos para enganar Vali da soberania do universo. Com um passo ele cobriu a terra, com outro ele cobriu o firmamento. Não havia espaço restante para ele dar seu terceiro passo. Contemplando aquela visão desconhecida, Bharadvaja atacou Vishnu com um punhado de água, após o que o peito de Vishnu recebeu uma marca, chamada Srivatsa, que é um belo vórtice sobre o peito de Vishnu. Amaldiçoado por aquele principal dos rishis, isto é, Bhrigu, Agni foi obrigado a se tornar um devorador de todas as coisas. Uma vez, Aditi, a mãe das divindades, cozinhou algum alimento para seus filhos. Ela pensou que, comendo aquele alimento e fortalecidas por isto, as divindades conseguiriam matar os Asuras. Depois que a comida estava cozida, Buda, a divindade que preside o corpo celeste, conhecido por aquele nome, tendo completado a observância de um voto austero, apresentou-se perante Aditi e disse a ela: dê-me esmolas. Aditi, embora assim solicitada por alimento, não lhe deu nenhum, pensando que ninguém deveria comer da comida que ela tinha cozinhado, antes que seus filhos, as divindades, a comessem primeiro. Enraivecido pela conduta de Aditi, que assim se recusou a lhe dar esmolas, Buda, que era o próprio Brahma pelo voto austero que tinha completado, a amaldiçoou, dizendo que como Aditi lhe tinha recusado esmolas ela teria uma dor em seu útero quando Vivasvati, em seu segundo nascimento no útero de Aditi, nascesse na forma de um ovo. Aditi se lembrou de Vivasvati no momento da maldição de Buda, e é por essa razão que Vivasvati, a divindade que é adorada em Sradas, saindo do útero de Aditi, veio a ser chamado pelo nome de Martanda. O Prajapati Daksha tornou-se o pai de 60 filhas. Entre elas, 13 foram entregues por ele para Kasyapa, 10 para Dharma, 10 para Man, e 27 para Shoma. Embora todas as 27, que eram chamadas nakshatras e concedidas para Shoma fossem iguais em relação à beleza e habilidades, ainda assim Shoma se tornou mais afeiçoado a uma, Rohini, do que ao restante. O restante de suas esposas, cheias de ciúmes, deixando-o, se dirigiram ao seu pai e o informaram dessa conduta de seu marido, dizendo: ó santo, embora todas nós sejamos iguais em relação à beleza, ainda assim nosso marido Shama é exclusivamente afeiçoado a nossa irmã Rohini.
Enraivecido por essa queixa de suas filhas, o Rishi Celeste Daksha amaldiçoou Shama, dizendo que daquele tempo em diante a doença tísica atacaria seu genro e residiria nele. Por causa dessa maldição de Daksha, a tísica atacou o pujante Shoma e entrou em seu corpo. Atacado pela tísica dessa maneira, Shoma foi até Daksha. O último se dirigiu a ele dizendo: eu te amaldiçoei por causa do teu comportamento desigual para com tuas esposas. O Rishi então disse para Shama: tu estás sendo reduzido pela doença tísica que te atacou. Há uma água sagrada chamada Iranyasara no Oceano Ocidental. Indo até aquela água sagrada, banhe-te lá. Aconselhado pelo Rishi, Shama procedeu para lá. Chegando a Iranyasara, Soma se banhou naquela água sagrada. Realizando suas oblações, ele se purificou de seu pecado. E porque aquela água sagrada foi iluminada, Abhasita, por Shama, portanto desde aquele dia ela foi chamada pelo nome de Prabhasa. Em consequência, no entanto, da maldição pronunciada sobre ele antigamente por Daksha, Shama, até hoje, começa a minguar a partir da noite de lua cheia até seu desaparecimento total na noite de lua nova, de onde ele novamente começa a aumentar até a noite de lua cheia. O brilho também, do disco lunar, desde aquele tempo, recebeu uma mancha, pois o corpo de Shama, desde então, veio a apresentar certas manchas escuras. Realmente, o disco esplêndido da lua, desde aquele dia, veio a exibir a marca de uma alegre. Uma vez, o Rishi de nome Tulasaras estava dedicado a praticar austeridades muito severas sobre o leito norte das montanhas de Meru. Enquanto engajado naquelas austeridades, uma brisa pura, carregada com todas as espécies de perfumes deliciosos, começou a soprar lá e abanar seu corpo. Chamuscado como seu corpo estava pelas austeridades muito severas que ele estava praticando, e vivendo como ele vivia só do ar com a exclusão de todo tipo de alimento, ele ficou muito gratificado por aquela brisa deliciosa que soprou ao redor dele. Enquanto ele estava assim satisfeito com a brisa deliciosa que o abanava, as árvores em volta dele, movidas pelo ciúme, desenvolveram suas flores para fazer uma exibição e extorquir seu louvor. Desagradado por essa conduta das árvores, porque ela era ditada por ciúme, o Rishi as amaldiçoou, dizendo: daqui em diante, vocês não poderão manifestar suas flores em todas as épocas. Antigamente, para fazer bem para o mundo, Narayana nasceu como o grande Rishi Vadavamuka. Enquanto empenhado em praticar austeridades ascéticas no leito de Meru, ele convocou o oceano à sua presença. O oceano, no entanto, desobedeceu à sua convocação. Enraivecido por isto, o Rishi, com o calor de seu corpo, fez as águas do oceano se tornarem tão salgadas em sabor quanto o suor humano. O Rishi em seguida disse: tuas águas de agora em diante cessarão de ser potáveis. Somente quando a cabeça equina, vagando dentro de ti, beber tuas águas, elas serão tão doces quanto mel. É por esta maldição que as águas do oceano até hoje são salgadas para o paladar e não são bebidas por ninguém mais além da cabeça equina. As escrituras hindus mencionam que há uma cabeça equina de vastas proporções que vaga pelos mares. Fogos resplandecentes saem constantemente de sua boca e estas bebem a água do mar. Ela sempre faz um barulho estrondoso. Ela é chamada de Vadavamuka. O fogo que emana dela é chamado de Vadavanala. As águas do oceano são como manteiga clarificada. A cabeça equina as bebe como o fogo sacrificial bebe as libações de manteiga clarificada despejadas sobre ele. A origem do fogo Vadava às vezes é atribuída à cólera de Urva, o Rishi da linhagem de Jamadagni. Por isso ele é às vezes chamado de fogo Aurvya. A filha, chamada Uma, das montanhas Himavati, foi desejada por Rudra em casamento. Depois que Himavati tinha prometido a mão de uma Paramadeva, o grande Rishi Bhrigu, aproximando-se de Himavati, dirigiu-se a ele dizendo: dê-me esta tua filha em casamento. Himavati respondeu para ele, dizendo: Rudra é o noivo já selecionado por mim para minha filha. Enfurecido por esta resposta, Bhrigu disse: já que tu recusaste meu pedido pela mão da tua filha e me insultaste dessa maneira, tu não mais serás cheio de pedras preciosas e joias.
Até hoje, por causa das palavras do Rishi, as montanhas de Himavat não têm quaisquer joias e pedras preciosas. Tal é a glória dos Brahmanas. É pelo favor dos Brahmanas que os Kshatriyas podem possuir a terra eterna e que não se deteriora como sua esposa e desfrutar dela. O poder dos Brahmanas, também, é composto de Agni e Shoma. O universo é sustentado por aquele poder e, portanto, é sustentado por Agni e Shoma unidos. É dito que Surya e Chandramas são os olhos de Narayana. Os raios de Surya constituem meus olhos. Cada um deles, isto é, o Sol e a Lua, revigora e aquece o universo respectivamente. E porque o Sol e a Lua assim aquecem e revigoram o universo, eles vieram a ser considerados como Asha, alegria, do universo. É por estas ações de Agni e Shoma que sustém o universo que eu vim a ser chamado pelo nome de Rishikesha, ó o filho de Pandu. De fato, eu sou Isana, concessor de benefícios, o criador do universo. Agni e Shoma são chamados pelo nome de Rishi no número dual. É chamado de Rishikesha aquele que tem aqueles dois como seu quesa ou cabelo. Em outro lugar, a palavra é explicada como o Isa ou Senhor de Rishika. Pela virtude dos mantras com os quais libações de manteiga clarificada são despejadas no fogo sagrado, eu pego e me aproprio da parte principal, das oferendas feitas em sacrifícios. Minha cor também é a daquela principal das joias chamada Arit. É por essas razões que eu sou chamado pelo nome de Ari. Eu sou a mais elevada residência de todas as criaturas e sou considerado pelas pessoas familiarizadas com as escrituras como idêntico à verdade ou néctar. Eu sou, por esta razão, chamado por Brahmanas eruditos pelo nome de Ritadama, residência da verdade ou néctar. Quando antigamente a terra ficou submersa nas águas e perdida para a visão, eu a encontrei e a ergui das profundidades do oceano. Por esta razão as divindades me adoram pelo nome de Govinda. Sipivishta é outro nome meu. A palavra Sipi indica uma pessoa que não tem pelos em seu corpo. Aquele que permeia todas as coisas na forma de Sipim é conhecido pelo nome de Sipivishta. O Rishi Yaksha, com a alma tranquila, em muitos sacrifícios me invocou pelo nome Sipivishta. É por esta razão que eu vim a ter este nome secreto. Yaksha de grande inteligência, tendo-me adorado pelo nome Sipivishta, conseguiu restaurar os Niruptas que tinha desaparecido da superfície da terra e caído nas regiões inferiores. Eu nunca nasci. Eu nunca tomo nascimento. Nem eu nascerei alguma vez. Eu sou o Kshetrajna de todas as criaturas. Por isso eu sou chamado pelo nome de Aja, não nascido. Eu sou a alma de todas as criaturas, e, portanto, não nascido, a alma sendo eterna, sem início e sem fim. Por isso eu sou chamado de não nascido. Eu nunca proferi alguma coisa abjeta ou alguma coisa que fosse obscena. A divina Sarasvati, que é a própria verdade, que é a filha de Brahma e que também é chamada pelo nome de Rita, representa minha fala e sempre mora em minha língua. O existente e o inexistente têm sido absorvidos por mim em minha alma. Os rishis residentes em Pushkara, que é considerada como a residência de Brahman, me chamaram pelo nome de verdade. Eu nunca me desviei do atributo de Sattva, e saiba que o atributo de Sattva tem fluído de mim. Neste meu nascimento também, ó Dhananjaya, meu antigo atributo de Sattva não me deixou, de tal modo que mesmo nesta vida, me estabelecendo em Sattva, eu me dirijo às ações sem jamais desejar seus frutos. Purificado de todos os pecados como eu sou pelo atributo de Sattva, o qual é minha natureza, eu posso ser visto somente pela ajuda do conhecimento que provém da adoção do atributo de Sattva. Eu sou contado também entre aqueles que são dedicados àquele atributo. Por essas razões eu sou conhecido pelo nome de Sattvata. A tribo na qual Krishna nasceu era conhecida pelo nome de Sattvata. Eu cultivo a terra, assumindo a forma de uma grande orelha, de arado, de ferro negro. E porque minha cor é negra, portanto eu sou chamado pelo nome de Krishna. Eu tenho unido a terra com água, espaço com mente, e vento com luz. Portanto eu sou chamado de Vaikunta. Terra, água, luz, vento e espaço são os 5 elementos primordiais.
Cada um desses é dividido em 5 partes, e as partes assim formadas são então unidas ou misturadas formando as diferentes substâncias do universo, as proporções nas quais elas são misturadas sendo desiguais. A cessação da existência consciente separada, pela identificação com Brahman Supremo, é o maior atributo ou condição para um agente vivo alcançar. E já que eu nunca me desviei daquele atributo ou condição, eu sou, portanto, chamado pelo nome de Achyuta, inabalável. A terra e o firmamento são conhecidos como se estendendo em todas as direções. E porque eu sustenho ambos, portanto, eu sou chamado pelo nome de Adokshaja. Pessoas conhecedoras dos Vedas e empenhadas em interpretar as palavras usadas naquelas escrituras me adoram em sacrifícios por me chamarem pelo mesmo nome. Antigamente, os grandes rishis, enquanto empenhados em praticar austeridades severas, disseram: ninguém mais no universo além do pujante Narayana pode ser chamado pelo nome de Adokshaja. A manteiga clarificada que sustenta as vidas de todas as criaturas no universo constitui minha refulgência. É por esta razão que brahmanas conhecedores dos Vedas e possuidores de almas concentradas me chamam pelo nome de Gritadshis. A manteiga clarificada é o grande sustentador do universo, pois as libações despejadas no fogo sacrificial sustentam as divindades, e as divindades, assim sustentadas, derramam chuva que faz as colheitas e outros alimentos crescerem, dos quais, naturalmente, vive o universo de criaturas vivas. Há 3 elementos bem conhecidos constituintes do corpo. Eles têm sua origem na ação, e são chamados de bilis, fleuma e vento. O corpo é chamado de uma união desses 3. Todas as criaturas vivas são sustentadas por esses 3, e quando esses 3 ficam enfraquecidos, as criaturas vivas também ficam enfraquecidas. É por esta razão que todas as pessoas familiarizadas com as escrituras que tratam da ciência da vida me chamam pelo nome de Tridhatu. Os elementos constituintes do corpo, chamados Dhatu, são bilis, fleuma e vento. Eles são devidos às ações, porque o próprio nascimento é devido às ações. Não pode haver nascimento sem um corpo, e nem corpo sem esses 3. Então, esses 3 têm sua origem nas ações anteriores não esgotadas por desfrute ou tolerância. O santo Dharma é conhecido entre todas as criaturas pelo nome de Vrisha, ou Bharata. Por isso é que eu sou chamado de o excelente Vrisha no léxico védico chamado Nigantuka. A palavra Kapi significa o principal dos javalis, e Dharma também é conhecido pelo nome de Vrisha. É por esta razão que aquele senhor de todas as criaturas, isto é, Kasyapa, o progenitor comum das divindades e asuras, me chamou pelo nome Vrishakapi. As divindades e os asuras nunca puderam averiguar meu início, meu meio, ou meu fim. É por esta razão que eu sou cantado como Anadim, Amadya e Ananta. Eu sou o Senhor Supremo dotado de pujança, e eu sou a testemunha eterna do universo, vendo como eu vejo suas sucessivas criações e destruições. Eu sempre ouço palavras que são puras e santas, ó Dhananjaya, e nunca seguro alguma coisa que seja pecaminosa. Então eu sou chamado pelo nome de Sushishravas. Assumindo, antigamente a forma de um javali como uma única presa, ó aumentador das alegrias de outros, eu ergui a terra submersa do fundo do oceano. Por esta razão eu sou chamado pelo nome de Ekasringa. Quando eu assumi a forma do javali imenso para este propósito, eu tinha 3 corcovas em minhas costas. De fato, é por esta peculiaridade da minha forma naquele tempo que eu vim a ser chamado pelo nome de Trikakud, de 3 corcovas. Aqueles que conhecem a ciência proposta por Kapila chamam a alma suprema pelo nome de Virincha. Aquele Virincha também é chamado de grande Prajapati, ou Brahman. Na verdade eu sou idêntico a ele, chamado Virincha, por eu dar animação para todas as criaturas vivas, pois eu sou o Criador do Universo. Os preceptores da filosofia Sankhya, possuidores de conclusões definitivas a respeito de todos os tópicos, me chamam de o eterno Kapila, permanecendo no meio do disco solar, Savitri Mandala, somente com conhecimento como meu companheiro. Na Terra eu sou reconhecido como idêntico àquele que tem sido cantado nos versos védicos como o refulgente Hiranyagarbha e que é sempre adorado por yogins.
Eu sou considerado como a forma incorporada do Rig Veda, consistindo em 21.000 versos. Pessoas familiarizadas com os Vedas também me chamam de a encarnação dos Samas de 1000 ramos. Assim mesmo brahmanas eruditos, que são meus adoradores devotados e que são muito raros, me cantam nos Aranyakas. Nos Adhyariyos eu sou cantando como o Yajurveda de 56, e 8, e 7, e 30 ramos. O Yajurveda consiste, segundo este cálculo, em 101 ramos. Brahmanas eruditos conhecedores dos Atharvas me consideram como idêntico aos Atharvas, consistindo nos 5 kalpas e todos os Kritiyas. Os Kritiyas são atos de encantamento, realizados com a ajuda de mantras Atharvan. Eles são de grande eficácia. Brahmanas conhecedores dos Atharvas são competentes, com a ajuda de Kritiyas, para alterar as leis da natureza e confundir o próprio universo. Todas as subdivisões que existem dos diferentes Vedas em relação aos ramos, e todos os versos que compõem naqueles ramos, e todas as vogais que ocorrem naqueles versos, e todas as regras em relação à pronúncia, saiba, ó Dhananjaya, são meu trabalho. Ó Parta, aquele que se ergue, no início da criação dos oceanos de leite na mais intensa invocação de Brahmana e todas as divindades, e que dá diversos benefícios para as diversas divindades, é ninguém mais do que eu mesmo. Eu sou ele que é o repositório da ciência de sílabas e pronúncia que é tratada nas partes suplementares dos Vedas. Seguindo o caminho indicado por Vamadeva, o Rishi Panchala de grande alma, por minha graça, obteve daquele ser eterno as regras a respeito da divisão de sílabas e palavras, para a leitura dos Vedas. De fato, Galava, nascido na tribo Vabravya, tendo alcançado o êxito ascético e obtido um benefício de Narayana, compilou as regras a respeito da divisão de sílabas e palavras, para a leitura dos Vedas. De fato, Galava, nascido na tribo Vabravya, tendo alcançado o êxito ascético e obtido um benefício de Narayana, compilou as regras a respeito da divisão de sílabas e palavras e aquela sobre ênfase e acento em elocução, e brilhou como o primeiro estudioso que se tornou conhecedor daqueles dois assuntos. Kundrika e o rei Brahmadatta de grande energia, pensando repetidamente na tristeza que acompanha nascimento e morte, obtiveram aquela prosperidade que é adquirida por pessoas dedicadas ao yoga, no decorrer de 7 nascimentos, por minha generosidade. Antigamente, ó Parta, por alguma razão, eu nasci como o filho de Dharma, ó chefe da linhagem de Kuru, e por causa de tal nascimento meu eu fui celebrado sob o nome de Dharmaja. Eu tomei nascimento em 2 formas, isto é, como Nara e Narayana. Viajando no veículo, corpo, que ajuda rumo à realização de deveres escriturais e outros, eu pratiquei, naquelas 2 formas, austeridades infinitas no leito de Gandhamadana. Naquele tempo ocorreu o grande sacrifício de Daksha. Daksha, no entanto, naquele seu sacrifício, se recusou a dar uma parte para Rudra, ó Bharata, das oferendas sacrificais. Incitado pelo sábio Dadishi, Rudra destruiu aquele sacrifício. Ele arremessou um dardo cujas chamas resplandeciam a todo instante. Aquele dardo, tendo consumido todos os preparativos do sacrifício de Daksha, veio com grande força em direção a nós, Nara e Narayana, no retiro de Vadari. Com grande violência, aquele dardo então caiu sobre o peito de Narayana. Atacado pela energia daquele dardo, o cabelo na cabeça de Narayana tornou-se verde. De fato, por causa dessa mudança na cor do meu cabelo, eu vim a ser chamado pelo nome de Munjakesa. Munja literalmente significa verde, ou uma erva de espécie específica. Rechaçado por uma exclamação de um que Narayana proferiu, o dardo, sua energia sendo perdida, voltou para as mãos de Sankara. Nisto, Rudra ficou muito zangado e como resultado disso ele avançou em direção aos rishis Nara e Narayana, dotados da pujança de austeridades severas. Narayana então agarrou Rudra que avançava com sua mão pela garganta. Agarrado por Narayana, o Senhor do Universo, a garganta de Rudra mudou de cor e se tornou escura. Desde aquele tempo Rudra veio a ser chamado pelo nome de Siddhikanta. Enquanto isso Nara, para o propósito de destruir Rudra, ergueu uma folha de grama, e a inspirou com mantras. A folha de grama, assim inspirada, foi convertida em um poderoso machado de batalha.
Nara repentinamente arremessou aquele machado de batalha em Rudra, mas ele se quebrou em pedaços. Por aquela arma ter sido quebrada em pedaços dessa maneira, eu vim a ser chamado pelo nome de Kandaparazu. Nara e Narayana eram a mesma pessoa. Então, a arma de Nara tendo sido quebrada em pedaços, Narayana veio a ser chamado por este nome. Em outra parte é explicado que Mahadeva é chamado de Kandaparazu por ter desistido de seu Parazu, machado de batalha, para a rama da linhagem de Brigu. Arjuna disse: naquela batalha capaz de ocasionar a destruição dos 3 mundos, quem obteve a vitória? Ó Janardana, diga-me isso. O abençoado e santo disse: quando Rudra e Narayana ficaram engajados em combate dessa maneira, todo o universo ficou repentinamente cheio de ansiedade. A divindade do fogo parou de aceitar libações até da mais pura manteiga clarificada devidamente despejada em sacrifícios com a ajuda de mantras védicos. Os Vedas não brilharam mais por luz interior nas mentes dos rishis de almas purificadas. Os atributos de Rajas e Tamas possuíram as divindades. A terra tremeu. A abóbada do firmamento pareceu se dividir em 2. Todos os corpos luminosos ficaram desprovidos do seu esplendor. O próprio Criador, Brahman, caiu de seu assento. O próprio oceano se tornou seco. As montanhas de Himavat foram rachadas. Quando tais presságios terríveis apareceram em todos os lugares, ó o filho de Pandu, Brahma circundado por todas as divindades e os rishis de grande alma logo chegaram àquele local onde a batalha ocorria. Brahma de 4 rostos, capaz de ser compreendido somente com a ajuda dos Niruptas, uniu suas mãos e dirigindo-se a Rudra, disse: deixe que aconteça o bem para os 3 mundos. Jogue ao chão tuas armas, ó o Senhor do Universo, pelo desejo de beneficiar o Universo. Aquele que é imanifesto, indestrutível, imutável, supremo, a origem do Universo, uniforme, e o supremo ator, aquele que transcende todos os pares de opostos, e que é inativo, optando por ser manifestado, ficou satisfeito em assumir esta forma abençoada, pois embora duplo, os 2 representam somente a mesma forma. Este Nara e Narayana, as formas manifestadas do Brahman Supremo, nasceu na linhagem de Dharma. As principais de todas as divindades, estes 2 são observadores dos votos mais elevados e dotados das penitências mais severas. Por alguma razão melhor conhecida por ele, eu mesmo surgi do atributo de sua graça. Eterno como tu és, pois tu sempre exististe desde todas as criações passadas, tu também surgiste de sua ira. Comigo mesmo então, estas divindades, e todos os grandes rishis, adore esta forma manifestada de Brahma, e que haja paz para todos os mundos sem qualquer demora. Assim endereçado por Brahma, Rudra em seguida rejeitou o fogo de sua cólera, e se pôs a gratificar o ilustre e pujante Deus Narayana. Ele ficou satisfeito em assumir as formas dos rishis Nara e Narayana. De fato, ele logo se colocou à disposição do adorável concessor de benefícios e pujante Deus Narayana. Aquele Deus concessor de benefícios, Narayana, que tinha sua ira e o sentido sob controle, logo ficou satisfeito e reconciliado com Rudra. Bem adorado pelos rishis, por Brahma, e por todas as divindades, aquele grande Deus, o Senhor do Universo, também chamado pelo nome de Ari, então se dirigiu ao ilustre Isana e disse a ele estas palavras: aquele que te conhece, me conhece. Aquele que te segue, me segue. Não há diferença entre nós. Nunca pense de outra maneira. A marca feita por tua lança em meu peito desde hoje assumirá a forma de um belo vórtice, e a marca da minha mão em tua garganta também assumirá uma forma bela pela qual tu irás, deste dia em diante, ser chamado pelo nome de Sri Kanta. O abençoado e santo continuou. Tendo mutuamente feito tais marcas no corpo um do outro, os 2 rishis Nara e Narayana assim fizeram amizade com Rudra, e despedindo as divindades, mais uma vez se dirigiram à prática de penitências como uma alma tranquila. Eu assim te disse, ó o filho de Prita, como naquela batalha que ocorreu antigamente entre Rudra e Narayana, o último obteve a vitória. Eu também te disse os muitos nomes secretos pelos quais Narayana é chamado e quais são os significados, ó Bharata, de alguns daqueles nomes, os quais, como eu te falei, os rishis têm dado ao grande Deus.
Desse modo, ó o filho de Kunti, assumindo diversas formas, eu vago à vontade pela terra, a região do próprio Brahma, e aquela outra região eterna e sublime de bem-aventurança chamada Goloka. Protegido por mim na grande batalha, tu ganhaste uma grande vitória. Aquele ser a quem, no tempo de todas as tuas batalhas, tu viste atacando na tua vanguarda, saiba, ó o filho de Kunti, não é outro a não ser Rudra, aquele deus dos deuses, também chamado pelo nome de Kapardim. Ele também é conhecido pelo nome de Kala. Kala é literalmente tempo ou eternidade, mas frequentemente significa morte ou destruição, ou aquele que ocasiona a morte ou destruição, e deve ser conhecido como alguém que surgiu da minha ira. Aqueles inimigos os quais tu mataste foram todos, em primeiro lugar, mortos por ele. Arjuna foi somente o instrumento ostensivo. Curve tua cabeça para aquele Deus dos deuses, aquele marido de Uma, dotado de força incomensurável. Com a alma concentrada, curve tua cabeça para aquele Senhor ilustre do universo, aquela divindade indestrutível, também chamada pelo nome de Ari. Ele é ninguém mais do que aquela divindade que, como eu te falei repetidamente, surgiu da minha ira. Tu, antes disto, ouviste, ó Dhananjaya, da pujança e energia que residem nele.